Jeremias capítulo 20, versículo de número 9. Jeremias 20, versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 9, essa é a palavra do profeta Jeremias, no momento da sua história em que ele realmente chega a um estado de extasiamento, de rendição também das suas forças, e ele declara assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, não posso mais. Esse é um diálogo interno de Jeremias, que havia sido preso por um sacerdote, e que estava na prisão por causa de Deus, da revelação, da palavra, do que Deus mandava Jeremias profetizar para a sua geração. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Talvez estejamos como Jeremias dizendo: não me lembrarei dele. Dele quem? De Deus, do nome de Deus. Já não falarei no seu nome. Numa outra versão diz: não farei menção, nem falarei mais em seu nome. Jeremias chegou um momento de dizer: eu não vou mais mencionar o nome de Deus, eu não vou mais falar da parte dele. Mas ele disse que quando pensou isso, quando ele disse isso a si mesmo, então isso me foi no coração como fogo ardente. Uma outra versão disse: então há em meu coração como se fosse um fogo ardente, calado nos meus ossos, está impregnado nos meus ossos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Mas Deus vai falar ao seu coração nessa noite, e ao meu coração nessa noite. Amém. Queridos, um dos anseios mais comuns à nossa geração é o desejo da popularidade. Na era pós-moderna, o desejo da popularidade se tornou uma possibilidade na palma da mão. Nós estamos conectados, com instrumentos ou com tecnologias, e de certa forma há uma ilusão coletiva de que através dessas conexões é possível chegar a uma realidade de popularidade. Em outras palavras, de sucesso. Chamar atenção, de alguma maneira marcar ou atrair a atenção dos outros. Há muitas pessoas com um problema chamado sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição, queridos, ele tem levado muitos, de fato, a um estado de vazio emocional. Daí vem essa expectativa, esse anseio, essa sede, que eu diria que é insaciável, de chamar a atenção, de ficar em evidência, de se tornar visível, patente aos olhos de todos.
Eu gosto muito quando no capítulo 1, lá no versículo de número 5, Deus faz uma declaração ao profeta Jeremias. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus diz: olha, Jeremias, antes que se completasse toda a sua formação, lá no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu já sabia a sua forma, eu já conhecia você de uma forma plena. Eu conhecia você como eu planejei. Mas ele também diz: antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te santifiquei, eu te separei, eu te designei para ser alguém que vai marcar a sua geração, que vai chamar a atenção, que fará diferença na sua geração. Mas, amados, há uma diferença entre o desejo de popularidade que está no coração do homem e o projeto de popularidade que Deus tem para nós. Há uma diferença entre aquilo que entendemos ser, de fato, sucesso ou popularidade, e o que Deus diz ser, de fato, influência ou influente na nossa geração. Deus levanta Jeremias para influenciar as nações, para de fato marcar as gerações. Mas num dado momento da história desse profeta, ele se sente de fato um homem para baixo, preso pelas autoridades eclesiásticas e também políticas da sua época. Jeremias chegou a um estado de dizer: eu não quero mais falar de Deus, eu não vou mais usar o nome de Deus, eu não vou mais falar em nome de Deus, eu não vou mais ser porta-voz de nenhuma palavra de Deus. Sabe, queridos, quando o profeta diz: eu não vou fazer mais menção do nome do Senhor, é isso que ele disse. Eu não vou falar mais em nome dele. Quando ele faz essa declaração, um incêndio tomou conta do seu coração, o seu coração incendiou. O Espírito de Deus fez com que ele de fato se quebrantasse diante daquele que não pode ser resistido pelo homem. Alguém me mandou um videozinho do testemunho de um professor de biologia da Unicamp, que, vivendo de uma forma convicta de que o criacionismo é uma balela, resolve provocar a tudo e a todos, né, que de alguma forma tentassem sustentar pelo menos a afirmativa de que Deus criou os céus e a terra e tudo que existe. E ele fazia gozações e chacota com todos que tentassem ou ousassem levantar a voz para dizer que Deus criou todas as coisas. E ele diz que um dia, olhando para uma menina que ele queria fazê-la calar com a sua fé, algo aconteceu dentro dele, e acaba que numa conversa com essa garota, ele conheceu a mãe dela, que orou e intercedeu por ele, e ele aceitou ir a um culto. Ele, um professor universitário de uma das maiores universidades do país ou da América Latina,
quando chegou nesse templo, e o povo adorava, ele falava: esse povo é tudo doido, esse povo está tudo maluco. Mas em alguns instantes ele se viu dobrado, quebrantado, e diz ele que algo aconteceu dentro dele que ele não sabia explicar, e ele foi tomado de fato de um sentimento e da glória do Senhor. E quando saiu dali, no outro dia ele estava na sala de aula, levando seus livros e a Bíblia, e argumentando o que está escrito aqui em Gênesis sobre a criação. Tudo isso é verdade, e todos os argumentos contrários. Então Deus traz a ele a argumentação, mostrando: ele é o Criador. Queridos, isso é maravilhoso. Quem pode resistir a Deus? Mas muitas vezes nós resistimos a Deus. Sabe, uma das formas de resistirmos a Deus é vivermos de uma maneira aquém, ou completamente inferior àquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. É projeto de Deus que você seja um destaque. É projeto de Deus que você fique em evidência. É projeto de Deus que você seja alguém que se sinta, sim, encaixado e enquadrado nessa realidade, ou nesse quadro, da vida no mundo, tendo o Senhor no centro da sua vida, mas estando também no centro da vontade de Deus. E um sentimento de rejeição, que é um dos sentimentos mais terríveis, que mais destroem os corações, as vidas, ele precisa ser vencido. Ele tem a sua origem num sentimento chamado sentimento de insegurança. Em função das experiências, queridos, de algum tipo de desprezo, de abandono, de rejeição mesmo, ou de descuido, mas sobretudo aqueles que de alguma forma vivenciaram experiências traumáticas de rejeição. Esse espírito do sentimento de rejeição tem se levantado para suscitar no coração dos homens um grande desejo, que é o desejo da popularidade, é o desejo de ficar em evidência, é o desejo de não ser esquecido, é o desejo de não passar de liso, não estar dentro do enquadramento da aceitação. Quem gosta de ser rejeitado aqui, levanta a mão, pode abaixar. Ninguém. O ser humano não gosta disso. Mas será que de alguma forma você tem sido afligido com o sentimento de rejeição? Será que de alguma forma, em algum instante, você sofre, a vida desaba, você se desqualifica e realmente deseja a morte, e às vezes até se afastar de Deus por causa desse sentimento? Jeremias ficou assim. Eu queria fazer uma afirmação antes de chegar em alguns pontos que eu julgo importante da nossa reflexão. E a primeira observação que eu quero fazer é que se você realmente foi tomado pelo Espírito de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, e a sua vida foi transformada pelo Senhor, você foi chamado para servir ao Senhor. Mas servir a Deus implica estar consciente e ao mesmo tempo assumir uma posição ou uma postura de que as consequências do servir a Deus fazem parte do serviço que você tem a manifestar ao Senhor. Não adianta querer servir a Deus sem sofrer. Ah, pastor, mas sabe o que é? Sabe, queridos, servir ao Senhor, mas sem sofrer as consequências desse serviço, não é servir a Deus. Ah, eu quero um Deus que resolva todos os meus problemas, eu quero um Deus que não me deixe passar por decepções, eu quero Deus que Ele conhece sim antes que eu lhe peça, então Ele precisa
atender a cada uma das minhas expectativas e necessidades. Sabe, queridos, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele nem existe, tá? Isso é uma fantasia. Deus não é o Deus para satisfazer as expectativas e anseios de um coração enganoso. Deus tem um compromisso com a vontade dele. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas nós resistimos à vontade de Deus. Deus sabe que aquilo que é a vontade dele nos trará a bênção e fará diferença. E Ele sabe que aquilo que é a vontade do seu coração gerará destruição na sua vida, trará ruína sobre a sua vida, vai te levar à destruição. O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Queridos, quem está sob o efeito da influência do ladrão espiritual na terra? Satanás. Todo aquele que não está servindo a Deus, todo aquele que não se dedica no serviço a Deus, todo aquele que não tem um vínculo, uma aliança e um compromisso com Deus, ele está assim sob o efeito de uma influência satânica, maligna. Quando falamos do termo possessão, todo mundo salta, pula de medo. Ainda bem, quantos possessos tem aqui? Nenhum, não é? Deus me livre de possessão. Durante algum tempo, e logo que eu saí do seminário, como um estudante de um seminário presbiteriano, a gente lidava pouco com essa coisa de possessão. E às vezes eu ouvia alguns relatos, né, de chamadas de pastor para sair de madrugada para orar por gente endemoniada. E eu pelava de medo, eu dizia, meu Deus, que isso nunca aconteça comigo. Eu não quero esse negócio. Ah, tem uma casa assombrada e as coisas estão voando e vasilhas sendo atiradas e coisas caindo. Quem gosta disso? Ninguém gosta, ninguém quer lidar com isso. Mas enfrentando o ministério, tendo que lidar com pessoas, eu comecei a lidar também com isso. Mas eu confesso que isso é uma das coisas mais desagradáveis, mais chatas e mais desnecessárias. Não estou dizendo que a gente tem que ter medo do diabo, não. Mas me faltava convicção para entender que o Deus que está em mim, ou que estava e está ainda em mim, é muito maior e é mais poderoso para enfrentar qualquer situação. Mas eu tive que lidar em muitos momentos com situações realmente muito estranhas. Numa casa onde há culpa de sangue, por exemplo, alguém matou, morreu alguém por acidente, ou alguém tirou a vida, é comum demônios se apropriarem, se apossarem, dominarem. Quando você ouve a história de algumas famílias, vai ver que algumas famílias onde há derramamento de sangue, casas assombradas, gente má, gente que mata, gente que tira a vida, assassina homens, né, seres humanos, atrai esses demônios de violência. Gente que busca no oculto atrai esses demônios que geram as perturbações. Mas além da possessão, além da manifestação sobrenatural dos demônios nos lugares, nas pessoas, existe uma coisa também chamada endemoniamento. Pessoas que não estão ficando possessas, mas estão sob um efeito e uma influência de demônios, sim. Só se conduzem para o mal, são atraídos para o pecado, só buscam as coisas que destroem, geram ruínas. Quantas pessoas estão sob um efeito e influência de demônios? Isso é algo terrível que tem acontecido. Mas quem serve a Deus vai sofrer as consequências desse serviço.
Muitas vezes você vai ser rejeitado, muitas vezes você vai ser criticado, muitas vezes as pessoas vão falar mal de você e até te perseguir. E Jeremias estava então, de certa forma, saturado. Ele já não aguentava mais a rejeição, ele já não aguentava mais o desprezo, ele já não aguentava mais todo tipo de perseguição. Queridos, Jeremias teve que entender que, ao pregar a palavra de Deus e ao profetizar, ele de fato iria atrair a rejeição das pessoas, do povo. O povo no geral, a sociedade no geral não vai aceitar a Deus e as coisas de Deus. Quando você professa sua fé em Cristo, quando você professa sua fé na palavra, as pessoas vão começar a te rejeitar, a te resistir e a não aceitar você. E de certa forma o profeta estava ali dizendo: olha, eu já não quero mais mencionar o nome de Deus, e eu não quero mais falar em nome dele. Mas Jeremias diz: olha, o meu coração foi tomado de um fogo, a glória de Deus tomou o meu coração, e eu perdi as forças, eu não posso resistir, eu não posso dizer não para Deus, eu não posso viver dizendo sim à sociedade, aos homens, às expectativas da minha sociedade. Queridos, se nós vivemos num mundo que jaz no maligno, se essa geração está sob um efeito, não é porque vive num sistema maligno, está sob um efeito dos espíritos das trevas, nós precisamos enfrentar essa realidade, e nós precisamos lidar também com esse sentimento de rejeição, que quer nos levar a uma projeção errada, equivocada da nossa vida. Nós precisamos encarar o fato de que o Senhor nos amou, o Senhor nos conheceu, o Senhor nos formou, o Senhor nos trouxe à existência, e em Cristo Jesus nos deu uma nova vida, para que nós possamos marcar essa geração, não com essa visão equivocada e errada de popularidade. Quantos querem se tornarem pregadores porque querem se tornarem conhecidos? Quem está com um microfone, quem tem um púlpito, quem tem um povo, quem tem um público, faz sucesso. E o que está no coração daquele que ama a Deus? O que precisa estar em nosso coração? Eu quero, queridos, então tratar um pouco sobre o problema do desejo da popularidade, trazendo luz a uns equívocos, a uns erros. Eu quero ser um líder de célula porque eu quero ser popular na nossa comunidade. Porque quem não for líder de célula, aí vem as interpretações erradas, os equívocos. Nós nunca dissemos que quem não for líder de célula não é um sucesso, que quem não liderar uma célula não vai para o céu, que quem não for líder de célula não está agradando a Deus. Nunca dissemos isso. E não vamos dizer. Mas acreditamos que todos têm um potencial para serem instrumentos nas mãos de Deus. Acreditamos que todos podem sim influenciar, exercer influência e se tornarem destaque, porque as pessoas verão a glória de Deus manifesta nas vidas delas, e não essa popularidade maligna que todos estão buscando hoje. Hoje qualquer um faz qualquer gaiatice para aparecer nas redes sociais, qualquer palhaçada para aparecer nas redes sociais, filma as suas bobagens e lançam para ver se alguns bobos passam a segui-los, né? Os seguidores dos abestalhados, né? Queridos, quanta futilidade sendo produzida para chamar a atenção. O que tem chamado a sua atenção? O que tem chamado a nossa atenção? Não quer dizer que você não possa aparecer em nada, mas Deus tem que aparecer em você.
Deus tem que se revelar através de você. Deus tem que se revelar através das nossas vidas. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. Que as pessoas ao olharem para você possam ver a glória de Deus. E se você quer realmente chamar a atenção, se você quer realmente marcar a sua geração, Deus diz que Ele tem um projeto para que você seja de fato aquele que vai marcar a sua geração, aquele que vai marcar as gerações. Ontem, aliás hoje de manhã, eu estava ouvindo um testemunho da irmã Helenice, falando da citação, que o pastor fez ontem de Abel. Quem foi Abel? Vamos lembrar aqui, irmão de Caim. O que Abel fez diante de Deus que faz com que ele seja lembrado por todas as gerações? Ele fez uma oferta a Deus. Ele foi no gasofilácio de Deus e colocou a oferta dele, é isso? É isso que chama a atenção das gerações para um homem chamado Abel. Queridos, muitas vezes a pessoa vai ofertar na obra, vai sustentar a obra, e isso fará diferença. Você já deixou Deus te usar? Você tem deixado Deus te usar com as suas ofertas? Deus tem me marcado em algumas situações. E Deus, Ele tem feito milagres na minha vida através de algumas pessoas, e de muitas pessoas, mas há momentos tão surpreendentes. E eu me lembro um dia que eu estava em casa dizendo: Senhor, amanhã eu não tenho um centavo para quitar uma conta. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor levou sustento para Elias quando ele estava lá numa caverna, Um corvo, um lixeiro, levou comida para Elias. Um corvo levou carne. Seria o mesmo que o urubu te oferecer a carne, hein? E Elias foi sustentado. Deus faz seus milagres. E eu me lembro que o irmão Edson Ribeiro entrou lá em casa nesse dia que eu estava questionando, e ele tirou do bolso um pacote de notas de 50 e disse: eu vim fazer uma oferta na sua vida. Aliás, estava embrulhado aquele pacote de notas, Uma testificação de Deus na vida dele para que ele viesse suprir a minha necessidade. Deus é Deus. Deus se move de uma forma que Ele nos surpreende. Eu não estou falando isso para exaltá-lo, mas estou dizendo isso, queridos. Deus quer que você marque a sua geração com a sua disponibilidade de servi-lo, honrá-lo. Essa obra, a obra dele vai prevalecer, se você se dispuser ou não. Mas se você se dispuser, Deus vai marcar gerações. O seu nome irá marcar gerações. Você será um sucesso. Diante dos homens pode ser que ninguém veja, mas Deus vê, e a glória dele se revelará na sua vida, fazendo com que você seja influente na sua geração. Amém? Deus tem nos chamado, sim, a assumirmos as consequências do serviço a Ele. Mas eu quero então destacar nesta noite algumas questões sobre o desejo da popularidade. Nós não podemos ser uma geração equivocada, incoerente, que vai na onda de toda uma realidade, ainda que uma realidade pós-moderna, tecnológica. Nós precisamos ser sensatos, coerentes, e ainda que no ambiente
chamado evangélico. Porque às vezes eu fico assim: Deus, como que o Senhor permite que pessoas tão incoerentes fiquem chamando atenção, sem compromisso, sem visão, sem coerência mesmo? Isso não é possível. Deus quer que você seja realmente um influenciador na sua geração. Mas eu quero começar destacando o que é o desejo de popularidade. Um dos problemas realmente da popularidade que precisa ser compreendido, ou o problema que precisa ser compreendido e precisa ser abordado, e nós precisamos nos posicionarmos de uma forma coerente, tem a ver com compreendermos o que é o desejo de popularidade. Queridos, o desejo de popularidade é o desejo de ser amado, de ser aceito pelos outros ou por outros. É o desejo de ser visto. É o desejo de chamar a atenção dos outros. É o desejo de se sentir aceito, de se sentir amado. Tem a ver com uma profunda carência de atenção afetiva. Será que nós temos alguns problemas nessa área? Temos. Temos sim. O desejo de popularidade, queridos, é o desejo que projeta o indivíduo para um mundo de fantasia, imaginário, surreal. Ao invés de enfrentar a sua própria realidade, a sua vida, de entender o que está errado em si mesmo, na sua história, no seu contexto familiar, no seu quadro de vida emocional, a pessoa está sendo influenciada exatamente por essa geração que busca popularidade a todo custo. Então talvez não haverá uma geração com tanta facilidade, com tanto estímulo para buscar aparecer, para buscar um espaço para ser, eu quero que me vejam, eu quero ser famoso, eu quero que todo mundo saiba o meu nome, eu quero que em todos os lugares as pessoas me conheçam, não importa o que eu vou fazer. Queridos, infelizmente esse é um desejo prejudicial, porque ele impede que o indivíduo amadureça e cresça. O que você precisa? Ser reconhecido? Sim. Ser visto? Sim. Ser amado? Sim. Ser aceito? Sim. Mas por que esse desejo de popularidade então é prejudicial? Porque ele impede de nós reconhecermos a nossa realidade emocional. Ele nos impede, amados, de avançarmos e de amadurecermos emocionalmente e de entendermos que a rejeição, em algum nível, em alguma perspectiva, ela pode acontecer e irá acontecer a todos. Quem que é perfeito? Quando você chega, você consegue identificar todas as pessoas pelo nome e cumprimentar a todas e dar uma atenção absolutamente a todas? Muitos não estão nem aí. Eu gosto muito de fazer contatos, de dar atenção, de conversar, mas por mais que uma pessoa goste, isso é insuficiente para que ela faça isso com perfeição. E por mais que ela seja sincera, que ela tenha desprendimento, que ela se doe, ainda será insuficiente. Nossa, o pastor saiu lá da frente, eu vi, foi lá do outro lado,
dê um abraço naquela menina de preto, que está de blusa de preto, que é a Renata Murad, dê um beijo nela. Hoje é aniversário dela, gente. Parabéns a você. Então, é aniversário. Parabéns, Renata. Deus te abençoe. Aí alguém disse: e por que ele não fez isso comigo? Ah, vou chorar. Que pastor. Queridos, quando nós sofremos porque algo não está acontecendo conosco, então nos arrasamos e nós entramos numa toca, numa cova, numa caverna e dizemos: ó dia, ó vida, ó azar, o mundo acabou, ninguém se importa comigo, ninguém me viu, ninguém me vê. Ou algumas pessoas não fazem isso comigo. Queridos, estamos doentes emocionalmente, estamos arrasados emocionalmente, e eu quero dizer que o espírito de sentimento de rejeição, ele vai na frente dos rejeitados, ele anda na frente dos rejeitados, ele se antecipa, ele é um espírito pré-pago, tá? Antes de você consumir, você já está com a sua conta lá, né? Só que é maligno, ele já vai preparando. Quando aquela rejeitada chegar, ninguém olha para ela, todo mundo começa a conversar como se estivesse falando mal dela, e aí todo mundo, a hora que ela chega, fala: o que é? Nossa, lá, aqueles lá estão falando de mim, aqueles lá também estão, ninguém está me vendo, parece que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, e logo alguém vai soltar talvez alguma coisa a respeito desse rejeitado, ou dessa rejeitada, para confirmar e dizer: está vendo? Era certo o que eu estava pensando, ninguém me ama mesmo, esse povo é tudo um bando de hipócrita, mentiroso, essa igreja só tem gente fingida e hipócrita, não é assim? É assim, porque o espírito do sentimento de rejeição vai na frente para produzir rejeição em quem tem esse sentimento. Será que você está assim? Do jeito que meu marido está me olhando, ele não me ama, ele está me suportando, está me tolerando. Do jeito que a minha mulher está fazendo, ela está fingindo, fazendo de conta, e na verdade ela não me ama, ela não está nem aí, ela é uma interesseira. Sabe, queridos, é aquela realidade de sofrimento permanente. Qualquer passo que a pessoa dá, ela vai encontrar um motivo para sofrer. Você acha que seus pais não te amam? Você acha que seus irmãos não te amam? Sua família não te ama? Ninguém te ama. Seus pastores, nem se fala, né? Mas eu quero dizer: você é amado, você é especial, você é bênção. Deus te conheceu, Deus te formou, Deus, Ele se importa com você. Você não pode permitir que esse desejo de popularidade se torne um mal para desgraçar a sua vida. Sabe, queridos, temos que refletir sobre as seguintes verdades. Se esse desejo é um desejo prejudicial, impede o meu amadurecimento, o meu crescimento, então eu preciso encarar alguns fatos, as imperfeições. Diante das imperfeições que estão fazendo diante das imperfeições que estão gerando em nós argumentos, né, ilusórios da realidade. E diante da realidade, aí vou bater na tecla pós-moderna da tecnologia que maquia a realidade. O que eu quero dizer com isso? Queridos, as pessoas estão fingindo felicidade, as pessoas estão fingindo a perfeição, as pessoas estão fingindo que os anos não estão passando para elas, as pessoas estão se fazendo o Photoshop, né, da vida, tentando passar essa mentira como verdade.
Outro dia eu ouvi uma história que me deixou assim, o quê? A mãe que fez contato com um cara lá, não sei aonde, em nome da filha, colocou a foto da filha, e o cara resolveu visitá-la. E quando chegou lá, que abriu a porta, que ela apareceu, você está louca? Você é uma mentirosa, né? É isso? Que mentira! Aquela mulher não é a mulher que se apresentou. A mulher estava usando o próprio nome, mas pondo as fotos da filha e mostrando a filha, né? E passando a mentira, querendo viver a realidade. Realidade do engano, realidade da mentira, a realidade da confusão, a realidade, queridos, onde a verdade está sendo ocultada, jogada debaixo do tapete. Nós precisamos compreender que esses argumentos ilusórios para maquiar a realidade vão trazer grandes sofrimentos, sim, para uma geração que quer fazer sucesso, que quer publicidade, que quer chamar atenção, que quer marcar a sua geração. Isso é de fato maligno. Pessoas que estão se iludindo. Isso traz a pessoa para uma vida cada vez pior. Se a realidade é feita de imperfeições, e nós passamos a acreditar naquela perfeição, que é, na verdade, a perfeição, deixa eu achar o termo aqui, estética, é a perfeição da aparência, né? Todo mundo está vendendo a perfeição, a indústria está vendendo a perfeição. Você olha o carro na propaganda, olha, esse agora é a última, é o último, é o auge mesmo da tecnologia, esse carro é perfeito, logo vai sair um outro melhor do que aquele, né? E eles vão estar sempre nos iludindo e dizendo, esse é o perfeito, esse é o perfeito. Aí você compra o perfeito e descobre que tem coisa melhor do que o que você comprou. Desejo de popularidade. Se nós nos iludimos e fantasiamos a vida, queridos, nós vamos sofrer. Nós vamos sim padecer. O desejo de popularidade, esse sentimento de rejeição, compromete de fato o desenvolvimento da realidade de forma saudável. Gera conflitos que produzem frustrações, incapacidade de alcançar as realizações. Não vamos nos iludir. Não vamos fantasiar uma vida que não existe. Precisamos ser realistas. Precisamos encarar a realidade. Precisamos. Em segundo lugar, além do estabelecer de fato o que é o desejo de popularidade, eu quero falar um pouquinho sobre de onde vem o desejo de popularidade. Queridos, esse desejo vem de um sentimento profundo de insegurança e rejeição. Uma pessoa não vista, uma pessoa que não chama a atenção dos outros, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que não se sente aceita e amada, ou seja, o sentimento que está impregnado na alma é exatamente este, é uma carência profunda. É uma carência profunda e eu diria insaciável. Insaciável de chamar a atenção. Não se trata de um desejo da atenção saudável.
mas da necessidade doentia de uma atenção superficial. Você quer ver uma coisa muito comum? A pessoa que sofre muito, ela não gosta de se abrir com ninguém. Eu não falo dos meus problemas. Eu não tenho coragem de falar de mim mesmo para ninguém. A experiência do atendimento psicanalítico, ela é interessante, porque de repente a pessoa, ela tem um monte de resistência e a gente começa aí, amém. E às vezes ela diz, não, mas eu não vou falar nada, não, eu não tenho nada para falar. Então tá bom, vamos para o silêncio, né? Ver se o silêncio ajuda. Mas a partir de um pouco de confronto, a pessoa começa a rebuscar os seus conteúdos, aquilo que está escondido, que está lá no inconsciente. Isso vem à tona. Pode deixar, eu acho que isso aqui vai resolver, Nelson. Isso vem à tona, a pessoa então começa a se abrir. Queridos, uma característica dessa geração é a superficialidade. O que é superficialidade? É você ficar, oi, tudo bem? Oh, legal, olha como eu estou bem, eu fiquei bem depois de algum tempo com uma roupa nova. Então nós vivemos de aparência e nos fixamos na aparência, na superficialidade. Hora que começa a apresentar o que está mais profundo, a coisa fica meio feia, né? Ninguém quer ficar feio diante de ninguém. Ninguém quer ser exposto diante de ninguém. Ninguém quer se expor diante de ninguém. Eu, quando vou atender alguém, eu gosto de anotar, porque quando eu termino um atendimento, ali acabou o meu contato com aquela pessoa, fica lá anotado. Depois, quando eu reencontrar, eu tenho que ver tudo de novo, para eu saber com o que eu estou mexendo, né? Esquece, vou embora, vou dormir. Pode ser um problema do tamanho do mundo, que eu vou dormir em paz, né? Deixando aquela pessoa nas mãos do Senhor. Então, não tem problema. E se ela matou, roubou, se ela foi abusada, não interessa. Se ela quer ser curada, ela precisa realmente abrir o coração. Ela precisa pôr para fora o que está no profundo, no íntimo, na alma. Ela precisa deixar Deus ministrar na vida dela. Quem vive na superficialidade nunca será curado. Você às vezes está sofrendo ou fazendo os outros sofrer, porque não está se permitindo a cura, porque não está buscando a cura. E Deus quer que nós entendamos, queridos, como esse profeta que nós estamos pregando sobre ele, Jeremias, ele precisava de cura. Ele precisava, mesmo decepcionado, mesmo falando, Deus, eu não falo mais do seu nome, eu não falo a palavra do Senhor mais para ninguém. O fogo queimou no coração dele, porque ele não podia agir e viver dessa forma. Queridos, o desejo de popularidade vem exatamente desse sentimento, não superficial, mas profundo, de uma alma ferida, marcada. O sentimento de rejeição que não se sacia. Eu gostaria que pelo menos você se identificasse um pouco, porque se você tem tido problema e dado problemas nessa área, se a sua família tem sofrido com você, se seus líderes ou liderados têm sofrido com você, tem alguma coisa errada. Se você está sempre resmungando, reclamando, fazendo bico, chorando, chamando a atenção para dizer que ninguém te ama, tem alguma coisa errada com você.
O rejeitado possui um profundo sentimento de rejeição, que é na verdade uma doença crônica que precisa ser curada. Infelizmente, é possível que a popularidade alcance alguém nesse estado. Você conhece ou se lembra de alguém? Vamos lembrar do Michael Jackson. A história dele era marcada por rejeição, por abuso. Um jovem que fez fama e se tornou popular no planeta, no mundo inteiro, né? Que morreu de uma forma tão esquisita e que revela, a sua história revela um profundo sentimento de rejeição. Se a popularidade preenchesse, satisfizesse, ele teria sido o homem mais feliz da face da terra. Mas mesmo sendo tão conhecido e tão popular, isso não preencheu a vida dele. Porque quanto mais popular uma pessoa fica, e com o problema da rejeição mais superficial, mais sem sentido, mais vazia, mais incoerente é a vida de uma pessoa que ganha uma projeção por algum motivo. Eu quero finalizar falando das consequências do desejo de popularidade. Muitas vezes aqueles que foram rejeitados na infância, que querem ser populares e aceitos, socialmente falando, como se fossem outras pessoas, é o que mais tem acontecido. Ninguém quer ser aceito como é, quer ser aceito como se fosse outro. Vamos deixar que esse mal dessa geração, queridos, nos atinja, nos afete. O que se acentua em quem quer popularidade com um sentimento de rejeição? Baixa autoestima, falta de amor próprio. Quem não se ama, quem não tem uma autoaceitação, quem não se valoriza, quem não se aceita, tem sim a necessidade de chamar a atenção, tem sim que aparecer de todas as formas, tem sim que chamar a atenção, às vezes até sem roupa, né? Porque alguém tem que mostrar o corpo para chamar a atenção, porque alguém tem que provocar para chamar a atenção. Além da baixa autoestima, a autorrejeição. Quem se sente rejeitado pelos outros, na verdade tem uma profunda rejeição por si mesmo. Todo aquele que reclama a rejeição se rejeita, não se ama. A negação da realidade. Queridos, não adianta nós negarmos a realidade. Temos que encarar a nossa realidade histórica, familiar, as nossas heranças, os legados, nós temos que encarar. Se falar de algo que lhe aconteceu, se lidar com algo que aconteceu na sua história, gera perturbação, tem algo errado. O que você já fez na sua vida que Jesus não possa saber ou não saiba, e que Jesus não possa curar ou não possa mudar? Ele é Deus para mudar a sua história, Ele é Deus para transformar a sua vida, Ele é Deus para levar você a uma nova realidade de vida. Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, Deus não levou em conta o tempo do seu pecado. Deus leva em conta o que hoje você está disposto a viver e a fazer em prol daquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita. Além da baixa autoestima, autorrejeição,
negação da realidade, ainda tem mais um problema, queridos. Quem está desejando a popularidade tende a atribuir aos outros a culpa por seus sofrimentos. De quem é a culpa? Isso é antigo. Adão, onde estás? Você comeu do fruto? Não, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, que comeu e me deu, e aí eu comi. Mulher, você, cadê você? Não, Senhor, aquela cobra que o Senhor colocou no jardim. Nós estamos sempre encontrando culpados para os nossos problemas, ao invés de encararmos e dizer: não, o problema é meu. Eu odeio meu pai. Não tem que odiar, ainda que seu pai tenha cometido erros, a sua mãe, ainda que na sua história haja de fato manifestações extremamente negativas de comportamento, de conduta por parte dos seus genitores, não importa. Você pode perdoar, você é capaz de perdoar. Deus pode mudar a sua história, porque Ele é Deus que muda. Ele transforma o coração, a alma, Ele transforma o ser humano. Atribuir a culpa: eu sou infeliz por causa do meu pai. Você vai morrer infeliz culpando o seu pai ou a sua mãe, o seu passado, as pessoas que conviveram com você? Deus. Talvez você diga como Jeremias: eu não vou falar mais do nome de Deus, eu estou chateado com Deus, eu não quero falar em nome dele. Jeremias falou isso, mas o coração dele foi tomado por um fogo. O fogo de Deus precisa queimar em nossos corações. Queridos, Deus não é culpado de absolutamente nada. Nós é que tomamos decisões erradas. De quem é a culpa? De quem decidiu. Você tem feito escolhas, tomado decisões. Quem deseja popularidade está tentando esconder, está tentando tapar o sol com a peneira. Incapacidade de tomar decisões saudáveis. Quando digo incapacidade, não é que a pessoa não possa, é que na verdade ela só toma decisões erradas. Fez a opção pelo mal, fez a opção pelo erro, fez a opção por andar fora da vontade de Deus. Se você se sente incapaz, só toma decisões erradas, diga para Deus nessa noite: Deus, a partir de hoje eu decido que vou buscar a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, vou viver a vontade do Senhor. Além de tudo isso, queridos, viver de ilusão. Eu quero ser popular. Qual é o vídeo que você está planejando jogar nas redes sociais aí, hein? Qual é o vídeo? Eu fico pensando, como pode uma mulher chegar a um ponto de se deixar ser dominada por argumentos malignos para se expor? Ou como pode um homem, da mesma forma? Não se iluda, não viva de ilusão. Mas finalmente, o desejo de popularidade revela também um estado de frustração permanente. Já que não atinge essa tal popularidade, se busca cada vez mais desenfreadamente e não atinge, o que vem? Frustração em cima de frustração. Deus quer que você seja conhecido. Deus quer que o inferno te conheça. Deus quer que os demônios te conheçam, porque você tem uma aliança com Deus, e você é forte, você é poderoso, e você é capaz, e você tem potencial, e você realmente pode fazer proezas, e você pode realizar o impossível, pois não haverá impossíveis para Deus. Tudo é possível ao que crer. Deus se levantará para realmente assumir a sua causa, a sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que tem gerado frustrações na sua vida? O que tem trazido tristeza para a sua vida?
Talvez você diga: pastor, mas eu nunca pensei nessa coisa da popularidade. Todo mundo pensa. Todo mundo que tem algum nível de sensação, de sentimento de rejeição, pensa: ninguém me viu, ninguém me vê. E quando vê, está vendo com os olhos errados, né? Está vendo com crítica. Então, onde nós vamos ceder ao inimigo das nossas vidas um espaço para imperar, para gerar sofrimento, tribulação, tristeza, dor, aflição, angústia em nosso coração. Jeremias, no início do seu livro, quando Deus fala com ele, que o viu lá, que o conhecia antes de ter sido formado plenamente, e que o separou para ser um sucesso, Jeremias respondeu para Deus lá no capítulo 1, versículo de número 6. Ele disse: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Não é que Jeremias era um menininho quando Deus o chamou. Sabe o que isso significa, queridos? É que na verdade Jeremias se sentia uma criança. E é provável que Jeremias sofresse então de algum sentimento de rejeição. E é por isso que depois ele diz: olha, eu estou sem forças, eu não aguento mais. Mas antes de Jeremias dizer isso, para mim ele fez uma das orações mais tremendas no capítulo 17. Lá no versículo de número 14, ele orou a Deus e disse: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, pois Tu és, e serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Deus nessa noite está te chamando para ser um sucesso nas mãos dEle. Deus nessa noite está te chamando para dizer: ainda que eu tenha passado por algumas experiências de rejeição, Deus se importa comigo e Ele me ama. Deus nessa noite chama para te dizer: querido, não viva como quem tem feridas que estão sempre sendo machucadas por algum tipo de manifestação social, né? Eu fui, ninguém viu, ninguém falou meu nome, ninguém disse oi, ninguém me deu um abraço. Queridos, vamos vencer isso, mas vamos ser também instrumentos de Deus para curar uns aos outros, tá? Tem pessoas que querem ser abraçadas, mas não se deixam ser abraçadas. Tem pessoas que querem afeto, mas não se permitem isso. Eu sou meio agressivo, eu abraço assim, apertando, né, encostando mesmo, e chegando perto. Chego a ser às vezes até inconveniente, né? Porque esse pastor tem que às vezes ficar beijando a gente, beijando os homens, né? Para ver se Deus cura um pouco essas dificuldades que estão dentro de nós, as resistências. Eu quero ser amado, mas não deixo que ninguém me ame. Vamos deixar, vamos permitir. Estamos falando de coisa pura, não estamos falando de impureza, não. Nós estamos falando da mentalidade perversa de alguém que vive na promiscuidade. Estamos falando da mentalidade cristã de alguém que valoriza o seu próximo e que é capaz de abraçar uma mulher sem pensar e sem desejar, sem cobiçar, com promiscuidade, ter uma mente pura, sã, curada, ser instrumento para curar, ser instrumento de Deus para marcar, para influenciar. Ofereça a sua vida e diga: Deus, me usa, eu quero ser parte da solução para a minha geração. Quero que você fique de pé, nós vamos orar. Equipe de louvor, rapidamente aqui. Quero te dizer que antes de mais nada, a manifestação curadora para os nossos problemas emocionais é sobrenatural, é de Deus. Só Deus pode nos curar. Tem uma canção que diz: sim, quero sentir
sua afeição por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Olhe para Deus. Olhe para Deus, deixa Ele te curar nessa noite. Olhe para o perfeito. Deixa a perfeição dele entrar na sua alma, no seu coração. Renda-se a Ele e diga a Deus: eu quero ser curado desse sentimento de rejeição. Eu quero ser curado dessa influência boba, do desejo da popularidade segundo o mundo. Eu quero ser curado. Você precisa de cura. Fala com Deus essa noite. Diga: eu não aceito que o sentimento de rejeição me domine. Eu não aceito, Senhor, essa sede insaciável de ser aceito, de afeto, de amor, de atenção. Porque o Senhor é o amado da minha vida. Porque o Senhor é o meu amor. Feche os seus olhos e ore a Ele. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Seja curado, seja curado. Vamos banir esse espírito de sentimento de rejeição das nossas vidas. Vamos afugentar esse espírito que tem atrapalhado a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos. Diga para Ele. Sim, quero sentir sua afeição por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer. O véu já se rasgou. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou, me aproximar de ti, te contemplar. Te vejo, eu percebo algo diferente. Deus, Ele é a fonte para a nossa cura. Olhe para Ele, olhe para Ele. Semelhante a ti. Só quero ver você. Os anjos vêm, os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos nos fazem cantar santo? O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos que os fazem cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero você, só quero ver você. Eu queria que você orasse comigo. Talvez seja na sua vida um dos maiores problemas, esse assédio do espírito de rejeição, de alguma forma te perturbando, gerando outros sentimentos dentro de você. A necessidade de ser visto, percebido, de receber atenção, carinho, afeto, não pode nos projetar para a ilusão, para a fantasia, mas também não pode nos projetar num estado de sofrimento. Nós não podemos ser martirizados, pisados, destruídos pelo espírito de sentimento de rejeição. Deus quer te curar. Deus quer te curar. O Espírito Santo quer curar a sua alma. É tempo de você dizer não a esse espírito de sentimento de rejeição na sua vida. Deus quer que você encare a realidade de ter valor, de ser importante para Ele, de que Ele te ama, mas que Ele tem levantado para você uma realidade onde a abundância de vida dele se revele e se manifeste na sua vida. Eu queria que você orasse ao Senhor comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu nessa noite quero vencer esse espírito de sentimento de rejeição, onde ele tem alcançado na minha vida algum espaço, alguma oportunidade, ou me fazendo sofrer em relação aos outros, a mim mesmo, ao Senhor, ou gerando em mim uma expectativa fantasiosa da aceitação. Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero ser liberto desse espírito que me importuna de alguma forma.
em nome de Jesus, que toda herança, que todo legado dos meus antepassados, das experiências de rejeição, dos traumas de rejeição, sejam agora banidos da minha vida. Deus, eu aceito sim o amor, o carinho do Senhor, os braços do Senhor, o afago do Senhor, o amor do Senhor. O Senhor me ama, e esse amor do Senhor por mim me projeta para a vontade do Senhor, para viver a vontade do Senhor. Se eu tenho que chamar a atenção, se de alguma forma eu preciso ser visto, eu quero que o Senhor manifeste na minha vida a tua glória, a tua vida, o teu amor, para que as pessoas me vejam como quem tem o Senhor, como quem está curado, como quem não sofre de sentimento de rejeição. Eu reconheço o Senhor, o amor do Senhor na minha vida, e que o meu testemunho em casa, fora de casa, onde quer que eu esteja, possa revelar a glória do Senhor, a vida do Senhor. Em nome de Jesus, cura-me e serei curado. Amém. Senhor, que tu possas confirmar sobre a tua igreja nesta noite um fim de um domínio, de um espírito de sentimento de rejeição. Senhor, nós não aceitamos esse governo sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Nós não aceitamos, ó Deus, a imputação da culpa pelo sofrimento ou pela rejeição, o sentimento de rejeição dos outros. Mas que o Senhor possa levantar aqui homens, mulheres, pais, mães, maridos, esposas, líderes, jovens, irmãos, homens e mulheres, que de fato possam marcar pelo amor, pelo carinho, pela aceitação, ó Deus, pela vida saudável, por sermos uma geração que não irá se iludir com a popularidade segundo esse mundo. Abençoa a tua igreja, Deus. Derrama uma unção sobre esta igreja. Reveste-nos como igreja, para realmente sermos uma comunidade curada, um povo curado, um povo saudável, um povo restaurado. Mas também sermos, ó Deus, uma comunidade terapêutica, curadora, restauradora, para a glória do teu nome. Usa-nos para curar os que estão se sentindo rejeitados. É a nossa oração, nosso clamor nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito sejam sobre todo esse povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Amém. Você é curado, você é aceito, você é amado, mas você é um instrumento de Deus para amar, para aceitar, para curar. Vai na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.
que os anjos vêm e os fazem